Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Podcast é sobre se a Itaúsa é uma empresa para se casar, se o futuro continua sendo promissor para os investidores em relação à empresa. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado e receber os novos episódios, tá bom? Importante destacar que esse vídeo ele não se trata de uma recomendação nem de compra nem de venda do ativo, tá joia? Então vamos lá. Recentemente uma pessoa próxima me procurou para conversar sobre investimentos e demonstrou certa preocupação com o baixo crescimento dos papéis da Itaúsa. Na ocasião, ela me perguntou se o ativo ainda tinha futuro ou se esse ostracismo era um indício de que a empresa já havia passado por seus melhores momentos. Aliás, eu tenho percebido que esse tipo de indagação tem sido uma constante em grupos de discussão. Bem, é super natural que o iniciante ele se sinta confuso quando se depara com uma empresa que sempre foi considerada a namoradinha do mercado, a grande menina dos olhos, e de repente ele a vê estagnada durante meses. No entanto, alguém que frequente esse universo das ações há um pouco mais de tempo deve saber o quanto a Itaúsa possui um histórico irretocável em sua trajetória. Pois é, os dotes apresentados por ela sempre foram os melhores possíveis, todos nós sabemos. Por isso eu resolvi gravar esse episódio do Podcast mostrando os gráficos atuais e trazendo informações dos últimos 10 anos, quando eu comprei o ativo por R$ 2,47. Então assista até o final e entenda a realidade da companhia, tá bom? Vamos lá. Bom, se porventura amanhã ou depois os números da companhia mudarem, eu prometo que eu vou dar o braço a torcer e serei, de repente, um dos primeiros a contestar justamente a sua viabilidade como investimento. Entretanto, o que eu vejo hoje é o retrato de uma empresa extremamente sólida, com um caixa bastante robusto e resultados expressivos ao longo do tempo. Essa solidez, inclusive, é reflexo de uma gestão muito boa, sempre muito bem conduzida e tendo como base, como alicerce, um dos maiores grupos empresariais desse país, que é o Grupo Itaú. Como eu sempre gosto de dizer, os números não mentem. Até 2019, a empresa vinha sempre operando no azul e com resultados extremamente expressivos e favoráveis. Não há como negar que o conjunto de informações disponíveis acerca da Itaú trazem um certo alento, um certo conforto ao acionista, principalmente quando o que se busca é o resultado no longo prazo. Uma empresa que paga os seus dividendos com regularidade, de forma consistente, que respeita os seus acionistas e tem uma postura responsável perante a sociedade, é uma empresa que você deseja continuar sendo sócio. Não há razão nenhuma, nem motivo algum para você mudar de ideia. O que nós temos é o retrato o quê? De uma grande empresa. Nos últimos 10 anos, a Itaúsa pagou um dividendo médio de 4,98% ao ano. Você há de convir comigo que um yield como esse é bastante interessante e não pode ser desprezado quando se trata de uma boa empresa. A inquietação daqueles que olham as ações se movimentando através de lentos passos é fruto apenas do imediatismo. O imediatismo é a pedra no calcanhar dos investidores ansiosos. Se você ignorar as linhas dos gráficos e se preocupar apenas com os fatos relevantes, você vai perceber que as linhas que oscilam tanto para cima quanto para baixo, elas refletem apenas os acontecimentos e em nada se relacionam com os balanços da companhia. Pelo contrário, se você conferir os resultados da empresa, sua conclusão será que o crescimento é constante. A Itaúsa continua apresentando resultados favoráveis, basta você observar o resultado da companhia nos últimos meses. Ah, Marcelo, mas os resultados da empresa são menores do que em anos anteriores. Qual o problema? Se a empresa é boa e possui um caixa sólido, ela saberá lidar com todos os momentos adversos. Funciona exatamente como uma pessoa administrando a sua própria casa. Se você é um bom gestor, paga as suas contas em dia, investe o seu dinheiro com regularidade, também conseguirá lidar com os momentos difíceis e irá superá-los com tranquilidade. Assim como também ocorre com uma empresa pequena, uma empresa de bairro. O diferencial está na qualidade da gestão. E qualidade de gestão é o que a Itaúsa tem de sobra. A leitura que se deve fazer é outra.
Tomemos como ponto de partida os balanços da empresa. Independente de momentos de quedas ou mesmo um resultado operacional menor do que em meses anteriores, conforme eu destaquei no slide, ela continua fechando no azul, continua apresentando lucro. O retorno para os acionistas se mantém em ótimos patamares. O dividendo atual é o reflexo da crise. Associada a essa crise está a retração imposta ao pagamento do yield durante o último ano. No entanto, a Itaúsa continua sendo uma boa empresa. Até o presente momento, não há nada que a desabone. Por isso, independente do momento em que você estiver assistindo esse episódio, faça sempre a leitura do atual momento da companhia. A leitura pode ser feita de uma forma bastante simples e ela lhe fornecerá o melhor caminho a seguir. Outro fator que merece destaque é o posicionamento da Itaúsa dentro do mercado. A Itaúsa é uma grande holding com mais de 45 anos de mercado e uma das formas de crescimento de uma empresa que atua nesse segmento é justamente através de novas aquisições. Em razão de seu porte como empresa, as escolhas precisam ser sempre muito bem estudadas, né? E muitas vezes não existem boas aquisições a serem feitas. Isso acontece porque não existem empresas com preços interessantes a serem adquiridas ou mesmo porque não há um interesse dos proprietários em negociá-las. Nem por isso ela deixa de ser uma senhora empresa, uma empresa extremamente atraente. A questão é que a grande maioria das pessoas tem por hábito desprezar o ativo quando ele está com um preço extremamente interessante e acaba o enaltecendo quando os indicativos sugerem que ele pode já estar caro. Isso acontece por algumas razões bastante conhecidas, mas a principal delas é que muitos se deixam levar pelos noticiários e acompanham o movimento do mercado como se fosse um sacerdócio. Agora, por favor, não confunda preço com valor, pois são coisas completamente distintas. A empresa pode ser boa e o preço pode estar caro ou barato. Isso vai depender do momento do mercado. Cabe a você analisar. Só para ilustrar, se você tem um excelente imóvel e sabe o seu valor real, né, jamais irá questionar o seu preço, jamais irá vendê-lo por qualquer preço, mesmo que as notícias digam que o mercado imobiliário esteja em baixa. Então, o mesmo vale para as ações. É esse o tipo de comportamento que você precisa adotar dentro do mercado. Você só se desfaz de um ativo, né, no momento em que ele efetivamente perdeu o valor. Então não dê ouvido às notícias, pois papo furado não dá futuro a ninguém. Dessa forma, quando a ação está com seu preço depreciado, torna-se motivo de crítica, motivo de chacota e preocupação para muitos investidores. É aquele velho ditado, a mão que bate é a mesma que afaga. Particularmente, eu fico preocupado quando eu percebo que o preço começa a ficar muito descolado do valor real do ativo e começa a subir de maneira desenfreada, sem que haja um real motivo para isso. Quando isso acontece, quando isso ocorre, sempre procure observar se por acaso não está existindo algum tipo de manipulação por parte de especuladores, algo que vez por outra todos nós sabemos que acontece. É assim que eu procuro olhar. E essas manipulações, elas sempre acontecem de forma mais evidente em pregões com movimentações atípicas. Mantendo a cautela e olhando com certa distância para os acontecimentos, você consegue tomar melhores decisões. É assim que você deve agir. O seu dinheiro não é uma batata quente que você precisa se livrar imediatamente para não queimar as mãos, comprando ou não o ativo. Um dos segredos é justamente você comprar aos poucos, mas com consistência e analisando as oportunidades existentes no mercado, analisando quais são as empresas com bons preços. Afinal, a bolsa sempre oferece bons momentos de compra, justamente por ser um mercado volátil. Então faça uso dessa volatilidade e a utilize em seu favor. Particularmente, eu não tomo as minhas decisões baseadas em gráficos, mesmo porque a única coisa que os gráficos refletem é o humor do mercado e, consequentemente, a alternância dos preços tanto para cima quanto para baixo. Quando o assunto está relacionado ao preço, a minha atenção é no sentido se ele está mais descontado ou não em relação ao valor da ação. Assim eu tenho a certeza que eu estou pagando mais barato pelo ativo. Eu estou pagando mais barato por uma boa empresa. Então, analisando especificamente o gráfico da Itaúsa, durante o momento crítico da crise de 2020, você percebe claramente que a ação chegou a cair para R$ 7,50. Eu resolvi usar justamente esse período porque nunca se viu uma queda tão acentuada no mercado de ações
em um curto espaço de tempo e acaba também servindo como referencial para análises futuras. Aqueles que compraram a ação durante os meses de março até meados de junho conseguiram pagar o preço mais descontado e automaticamente os aportes já contam com ganhos maiores. Logo após, você consegue perceber que a ação ela transitou entre R$ 9,00 e R$ 10,30 aproximadamente. E na sequência o preço já superou, no caso, a marca dos R$ 10,30. O que isso significa? Significa que nós nunca saberemos qual é a mínima ou a máxima. É exatamente isso que o gráfico nos mostra. Sendo assim, já que nós não temos bola de cristal para prever o futuro, o segredo é comprar aos poucos e com consistência. No longo prazo, você terá os resultados das posições em que fez aportes. Particularmente, eu comprei nos 3 períodos que eu destaquei no gráfico para vocês, justamente para vocês entenderem como eu me posicionei durante esse momento. Comprei justamente porque se trata de uma empresa boa e uma empresa de qualidade. A chave para você transformar os seus aportes em resultados expressivos é a disciplina. Eu resolvi colocar esse gráfico com o crescimento da Itaúsa nos últimos 11 anos justamente por isso. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, quando houve a crise do subprime nos Estados Unidos, todo mundo dizia que o mercado ia quebrar e as ações despencaram com as notícias. A Itaúsa chegou a ser negociada por algo em torno de R$ 1,90, só para vocês terem uma ideia. A quantidade de pessoas que estavam vendendo as ações naquela ocasião era enorme. No entanto, eu estava comprando sem me preocupar com as notícias. Era óbvio que a bolsa não ia quebrar. Mais cedo ou mais tarde, os ativos iriam retornar aos patamares normais e o mercado voltaria naturalmente à curva de crescimento. É importante destacar o seguinte: eu não sou nenhum gênio da lâmpada, mas não é preciso ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. Quem comprou naquele momento e seguiu adquirindo ações ao longo do tempo, obteve um excelente resultado. Além dos ótimos dividendos que recebeu durante todos esses anos, também pôde acompanhar o crescimento sustentável da empresa. Enfim, com consistência e paciência, o que parece um processo extremamente moroso irá se mostrar a galinha dos ovos de ouro. É importante destacar o seguinte: quando eu quero comprar um ativo, seja ele uma ação ou mesmo um imóvel, eu analiso a questão de uma forma extremamente pragmática, extremamente objetiva. Eu não me deixo levar pelo emocional e nem mesmo pela empolgação. Quando você vai fazer um investimento, você precisa ter um olhar cético, justamente porque o que está em jogo é o seu dinheiro. E o seu dinheiro custa o seu tempo, custa o seu trabalho, custa a sua dedicação. Ele precisa ser bem destinado, sobretudo ele precisa ser bem investido. Hoje, em virtude da internet, todos nós temos ao nosso alcance uma quantidade imensa de informação. O problema é que esse excesso de informação faz com que você tenha ao seu dispor bons e maus conteúdos. Por isso, é extremamente importante que você faça um filtro e selecione os canais, os profissionais com quem você mais se identifica e analise, se as informações que você está recebendo, se elas fazem realmente sentido. Tudo que nós temos ao nosso dispor, hoje em dia, permite que nós façamos o quê? Uma série de boas escolhas. Garanto a vocês que para a Itaúsa ultrapassar a máxima histórica e retomar o ciclo de crescimento é apenas uma questão de tempo. Mas se os seus aportes são feitos com base nos fundamentos da empresa, o que você tem consigo é a certeza de uma boa companhia. O sentido dúbio da palavra, dá para entender a dimensão da boa escolha que você pode fazer. A companhia é boa, então você quer e deseja tê-la, obviamente, em sua companhia. Então, antes de pensar em terminar o seu relacionamento com a namoradinha do mercado, pense se essa será realmente uma boa decisão para os seus investimentos. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do InPodcast e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá joia? Aproveita e deixa também aqui nos comentários qual é a sua percepção, qual é a sua opinião sobre a empresa, tá bom? Aproveite também e se inscreva no canal, como também ative as notificações para você receber os novos episódios. E se possível, deixe o seu joinha. Super obrigado, um grande abraço, valeu, até o próximo episódio, tchau!